as duas teorias, a teoria de Kardec, ela está dentro da do Balde, né? Então, quando diz lá que o espírito foi criado simples e ignorante, para o espírito, ele tem que pensar o que Kardec entendia por espírito. Para Kardec, espírito é o nível já de consciência. Vejam lá quando ele fala que o espírito formado, né? O espírito já está no nível de consciência. E, no entanto, no próprio livro dos espíritos, fala que existe o espírito em formação, por exemplo, o reino mineral, vegetal e animal. Aquele processo de evolução mineral, vegetal e animal não está incluído nessa frase, que o espírito foi criado simples e ignorante, quer dizer, simples sem conhecimento. Esse espírito já está no nível de consciência. Tá certo? Então, existe todo um desenvolvimento anterior que não se encaixa nessa frase do simples e ignorante. E o que o Balde fez? O Balde fez um processo macro, maior. Ele questionou como começa o mineral, o vegetal e o animal. Então, esse processo já está em queda. O livro dos Espíritos não abordou isso, porque não era o momento lá na época, naquele momento. No entanto, deixou isso já bem claro, quando na pergunta 85, perguntam os Espíritos sobre quem existiu primeiro, o mundo material ou o mundo espiritual. Os Espíritos responderam que foi o mundo espiritual que existiu primeiro. Aí então pergunta a Kardec, os Espíritos respondem na 86 logo em seguida, que inclusive o material nem precisava ter existido, né? De certo, os Espíritos chegam a responder, essa é a primeira palavra, de certo, nem precisava ter existido. Então uma coisa não está colocando a outra de lado, as duas se somam. O Balde apenas viu a coisa no sentido mais amplo, porque ele estava num outro tempo, uma outra missão, que sem desmerecer a obra de Kardec, a abraçou. É muito interessante que Kardec, com toda a sua obra, da primeira à última página, é abraçada por completo por Pietro Baldi, sem colocarmos uma vírgula de lado. Apenas tem uma nova visão que não foi colocada em detalhes didáticos por Kardec, mas nas entrelinhas pelos Espíritos. Tudo por momento de tempo. Como Jesus não falou de uma porção de outras coisas, ele mesmo disse, o tempo ainda não é chegado. E Kardec, seguindo por aí, disse a mesma coisa. As revelações são progressivas. Tá? Se Kardec tivesse dito tudo, não precisava de Chico Xavier de mais ninguém. Ele não disse tudo. Nós estamos recebendo as perguntas por escrito. Se alguém quiser formular novas perguntas, se o bloquinho não deu, tem mais aqui na mesa. Tá bom? A segunda nossa pergunta é Maria Adelaide. O que é simplicidade? Ele vai estar recolhendo, ele vai estar recolhendo os gestos. Tá bom? Tá bom. Ou a sua aula é muito grande, ou tem vários por aí. Bom, simplicidade? Olha, simplicidade é ser simples, é ser o que é. Quando nós começamos com muitas definições, com muito racionalismo, com muitas palavras eruditas, é exatamente isso que não é simplicidade. Então, na verdade, é sermos a nossa essência, é ser o que é simplicidade. Tentar, dentro da psicologia, vamos dizer assim, não precisar usar tantas máscaras para nos protegermos, ter a certeza, ter fé, não ter medo das circunstâncias, porque o medo é que nos provocam reações e nos fazem proteger. Nós criamos comportamentos para nos esconder e aí nós perdemos toda a simplicidade. Então, não sei se eu consegui responder. Uma pergunta direcionada ao Ariston. Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, fala dos exilados de Capela. Na sua opinião, teremos também em breve os exilados da Terra? É exatamente o que está previsto. É a espiritualidade que tem falado a esse respeito. Há um livro chamado Exilados de Capela, escrito por Edgar Armand,
que trata desse assunto com mais especificidade, com mais profundidade, falando exatamente que aconteceu na constelação de Capela, há muito tempo atrás, um apocalipse, ou seja, um processo de seleção de valores naquele mundo. E como o planeta, como todos os planetas, tinha a sua programação evolutiva natural, então os espíritos, se não estivessem acompanhando aquele processo evolutivo natural do planeta, deveriam ser transportados para o planeta ou para o mundo inferior. Isso significa até mesmo um princípio pedagógico ou didático. É o que está acontecendo atualmente com o nosso planeta. Nós estamos em pleno apocalipse, seleção de valores, aferição, como diz textualmente o Espírito Emmanuel, aferição de valores. Então, nesse momento, de fato, os espíritos que estiverem adaptados, acompanhando naturalmente a evolução do planeta, que está em vias, segundo Allan Kardec, de passar da categoria de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração, os espíritos que estiverem ligados nesse processo, harmonizados com esse princípio da evolução, da nossa evolução planetária, esses herdarão a Terra, como dizia Jesus. Os outros, os espíritos, digamos assim, os mau elementos, aqueles que até o momento não aceitaram voluntariamente as leis da vida, a lei da fraternidade, do amor, da caridade, do bem, da justiça, esses naturalmente serão transferidos para o mundo inferior, onde naturalmente aprenderão com a própria dor a seguir os princípios da lei. Bom, tem uma pergunta aqui, nós vamos direcionar ao Jorge Damas, porque se refere à palestra do Júlio. Mas quando se refere à palestra do Júlio, nós poderíamos vou encaminhar para você. A entropia tem sentido de unidade? Como se dá então a queda de energia falada na palestra do Júlio ontem? Vemos que o sistemismo, dentro da posição teórica positiva, científica hoje, trabalha com o conceito de harmonia, função, papéis, só que de forma estática, sem movimento. No entanto, algumas teorias materialistas trabalham a cooperação, o sujeito coletivo. Como pensar e contribuir no avanço do meio acadêmico? E depois, na sequência dessa, nós vamos juntar um outro. Como Deus, perfeito e onisciente, criou os seres para a guerra. O Júlio já tinha dito ontem de dois caminhos contrários, o Maurício depois corroborou, quando ele fala da entropia e da antitropia, falando da entropia no mundo inorgânico e da antitropia ou da complexidade no mundo orgânico. O que seria entropia? Entropia seria que tudo está no processo de desgaste, quando está tudo no vir a ser e há a força da evolução por trás. Esse vir a ser não pode fazer com que você volte à sua mesma posição. Vamos supor, você está num processo, você realiza aquele processo, volta para o ponto inicial, sem ter crescido um plus, um momento mais. Não, há sempre esse crescimento. A entropia, ela é uma bagunça, ela é um caos vista por fora, mas pela lei da evolução, ela está sempre num crescimento. Imaginemos na geladeira, em que a geladeira está funcionando e tem um motor, aquele aquecimento. O objetivo da geladeira é fazer gelo. Mas por que tem que ter aquela coisa quente atrás que a Adelaide bota lá a roupa para secar mais rápido? Porque eu não faço isso lá em casa. Ora, repare que se acaba aproveitando essa outra função da geladeira, que é o calorzinho dela. Esse calorzinho é a entropia, é a energia que está sendo perdida. E que a Adelaide inteligentemente utiliza para ajudar a secar a roupa rapidamente. Tá certo? Então, essa inteligência é um plus a mais. Estou aproveitando esse crescimento, né? Essa coisa a mais. Repare como há sempre um nível acima da bagunça, da desordem.
Há uma outra coisa também que a gente poderia dizer, olha, mas por que aquela energia que eu quero ela fria, ela está se transformando e ali está havendo aquela perda daquele calor? É apenas transformação, está indo para um outro nível. Então o que você perde num nível está ganhando no outro. É o caso da desencarnação. Eu estou no nível físico. Houve a morte. A morte é entropia, aquela bagunça, tudo vira lá em minhocas e volta ao pó. Tá certo? Isso é entropia, bagunça, desordem. Mas um espírito que saiu, foi para um outro nível e que cresceu. Então há sempre o outro lado da moeda que a gente chama do movimento ou complexo, de complexidade, por isso o espírito foi criado simples e ignorante, porque ele era simples e ele está cada vez ficando mais complexo, mais amplo, mais preparado, mais crescido, mais desenvolvido. E aí é o outro lado do papel, que gera então o que? O crescimento, é o resultado da evolução. Então apenas se perde em forma, mas se ganha em qualidade. A entropia é um movimento em que desgasta a forma para que o espírito se desprenda em nível mais alto. Com isso vai sempre se ganhando, crescendo num nível mais alto. Havia uma segunda pergunta. Como Deus perfeito no seguinte criou os seres para quê? Deus não criou ninguém para queda, muito pelo contrário. Ele criou seres livres para amá-lo, mas guardando todas as possibilidades do seu poder, inclusive ser contra ele. Nós não gostamos de quando alguém é contra a gente. A gente não gosta, né? Porque a gente é muito vaidoso. Nós temos aquela ideia nossa mesmo de combater a queda, nossa ideia que foi a origem da queda, de ser contra todo mundo que é contra você. Deus, por não estar envolvido nisso, a sua lei permite até que se vá contra. Tá certo? Agora, por ele ser Deus, por a lei ser perfeita, ao permitir que alguém vai contra, ele também disse, se alguém for contra, eu tenho remédio, eu tenho um antídoto, vou recuperá-lo por amor. Nós também não poderemos impedir que o outro queira nos recuperar por amor. O outro nos ama, não quer nos abandonar nunca, é o caso de Jesus. Ficarei convosco até o fim dos tempos. A gente querendo ou não, ele está afim da gente. Não tem como a gente escapar. A mesma coisa é a lei. Ela permite isso. Mas se você for, ela porque é afim de você, porque te ama, vai querer te recuperar sempre. E porque ela é sábia, ela é poderosa, ela tem todos os instrumentos possíveis para te recuperar. Adelaide, como você se sente sendo neta de Pedro Baldi? E como era o homem Pedro Baldi dentro da família? Essa pergunta de como eu me sinto sendo neta de Pedro Baldi. Bom, gente, eu fui neta de um monte de outros avós em outras épocas, mas eu não lembro. Então, o meu parâmetro hoje é ser neta de Pedro Baldi. Quer dizer, não tenho outro avô. O avô materno eu não cheguei a conhecer. Eu só tive convívio com o avô materno. E, então, talvez o que a pessoa queira saber é mais como o meu convívio com ele fosse similar ou não ao que mais temos de modelo de avô, né? Nós temos pelo menos um condicionamento. Quando a gente fala de avô, sempre tem que ser o vovô velhinho, não pode ser o vovô novo, né? Geralmente usar óculos, não é isso? E o vovô com a criancinha no colo, não é? Ou então levando para passear no parquinho. Eu acredito que muitos avós não façam mais isso, que fiquem na frente da internet brincando com o netinho no computador. Quer dizer, já vai mudar o modelo, né? Futuramente as figurinhas de avô com netinho não vão ser mais com a netinha no colo, não. Vai ser brincando de videogame, vai ser brincando no computador. Mas então, voltando, na minha família tudo estava estruturado para que fosse como foi. Então, para mim, o ser neta de Pedro Baldi não teve nenhuma diferença. Quer dizer, o que eu percebi é que nas outras famílias o funcionamento, o mecanismo era diferente, mas o mecanismo e o funcionamento como um todo, desde mãe, pai, avô e avó. Mas na minha família eu estava perfeitamente ambientada, tudo funcionava perfeitamente, não senti falta de outras, vamos por assim, de outros modelos, não. Estava tudo certo e tranquilo, não havia assim, eu não sentia uma carência nesse sentido. Porque também eu fui criada para ser a neta do Pedro Baldi.
Eu não fui criada para ser a neta do Getúlio Vargas ou do Sr. João. Eu fui criada para ser a neta de Pedro Baldi. Tá? E a outra pergunta... Como era o homem Pedro Baldi dentro da família? Olha, o homem Pedro Baldi dentro da família tinha a sua particularidade, sim, sempre comparando com, vamos supor, pessoas diferentes, né, fora da minha família. Ele tinha uma vida particular dele, onde tudo era respeitado. Ou seja, ele era o fulcro da nossa família, ele era o centro de atenção. Tudo era apoiado, organizado em função do trabalho dele, não é só da pessoa, mas do trabalho dele. Então todos os horários eram em cima do ritmo de trabalho dele. Então vamos por o almoço, a janta, o acordar, o dormir, tudo orbitava ao redor da necessidade de Baldi. Né? E claro que não era tão difícil de se adaptar, porque também ele não era um extraterrestre, ele era bem humano. Tá certo? Tinha 2 pernas, 2 braços, cabeça, ele tinha as necessidades básicas como cada um. Agora, ele tinha os seus hábitos, sim, ele gostava muito de silêncio, não podíamos fazer barulho em casa, ele punha a música muito alta na hora de escrever, então às vezes a gente ia na ponta dos pés lá e abaixava, ele nem percebia, né, porque ele estava já desligado. Então, algumas particularidades, mas nenhuma assim tão extraordinária que não desse para conviver em absurdo. Nós vamos encaminhar a outra, ao Aristóteles. O espírito, doutor Bezerra de Menezes, através do médico Valdo Cano, tem encerrado congressos e conferências espíritas com expressões como: o momento é grave, era nova, após a noite escura vem a madrugada de sonho que não tarda. Será que os espíritas ainda não estão preparados para as mudanças oferecidas? Às vezes eu desconfio que as pessoas acham que eu sou cidadão do Apocalipse, ou cavaleiro, pode ser preso. Na verdade, o Dr. Bezerra de Menezes, como outros espíritos, através de vários médiuns, tem nos alertado já faz tempo a respeito deste momento. Antes, eles diziam, os tempos vão chegar. Agora, eles dizem, os tempos já chegaram. Há pessoas, e diga-se de passagem, é a maioria, a grande maioria, que ainda acham que a mudança virá. O Apocalipse vai acontecer na forma de explosão. Não. Tudo já começou. Nós já estamos dentro do processo. Sabe o que acontece? Existe um sintoma muito apocalíptico chamado normalidade. Nós, pouco a pouco, estamos nos acostumando com o mal e achando que o mal é normal. Por exemplo, quando nós começamos nessas pesquisas, eu estou muito ligado realmente nesse tema, nessa temática, quando começamos há cerca de 5 anos apenas, em finais de semana, na Grande São Paulo, estava se verificando um índice de homicídio em torno de 23 assassinatos em cada final de semana em São Paulo. O processo já havia começado. Hoje já se verifica um índice em torno de 70 assassinatos, 70 homicídios no final de semana em São Paulo. Olha, de 20 para 70 em apenas 5 anos é um sintoma, é um indicativo que reflete uma situação nacional em todos os campos da atividade humana. Mas essa situação não é somente nacional, essa situação é global, saltando de um item para outro.
no momento estão acontecendo cerca de 45 milhões de abortos anualmente no mundo. A maioria desses abortos são praticados por jovens entre 15 e 20 anos de idade, meninas praticamente. Então os problemas, se a gente fosse enumerar aqui, vocês diriam assim, puxa, o mundo já acabou e eu não percebi. Na verdade, está acontecendo, gente, está acontecendo um desmoronamento, digamos, como diria o Baudrillard, aliás, um desmoronamento de uma falsa civilização. Mas, concomitantemente, está sendo erguida, está sendo construída uma nova civilização. Eu acredito perfeitamente que nós, nesse congresso, estamos na onda dessa nova civilização que já começou, graças a Deus. Jorge, bom, as maiores dúvidas acaba sendo aquela. Então, eu estou contando para os adultos, acho que é pelo menos já puxa, eu me dá para um. No livro dos Espíritos, consta que Deus criou 2 elementos básicos: o princípio inteligente, o princípio espiritual e o cósmico universal. Onde esses elementos se enquadram no sistema? Se eles se enquadram, como eles são transferidos para o antissistema? E outra, como diz respeito da minha matéria, nós vamos agregar essa. Quando a maioria tiver voltado ao sistema, os menos evoluídos estiverem no ser humano, não existirão vegetais para os elementos, nem minerais para formar a matéria sólida para servir de sustentação dos planetas, para expulsar. Seriam esses elementos plasmados mentalmente? Que bom que fosse. De vez em quando um porquinho leitão no sistema de plasmado, já vinha prontinho, rápido, mais rápido que micro-ondas. De boa qualidade, naquele tempero que você pensa. Bom, o que acontece é o seguinte, já no livro Nosso Lar, de André Luiz, e por que a gente tem que se recorrer de outras obras? Por causa da didática, né? Visando apenas a didática. No livro Nosso Lar, chegou um momento que o governador da colônia Nosso Lar deu um basta. O pessoal que queria comer coisa mais sólida, né? Deu um basta e convocou de colônias mais elevadas, espíritos, para ensinar a técnica da respiração, dizendo que a técnica de respirar e de se alimentar pela respiração seria muito mais saudável, e não só mais saudável, mas completa. Isso no nível de uma colônia Nosso Lar. Estamos falando de níveis mais altos. Olha que a colônia Nosso Lar não é local de espírito lá muito 100% afinado, né? André Luiz era endividado, tinha acabado de ficar 8 anos no umbral. Agora, se imagine colônias mais adiantadas, né? Se já na colônia Nosso Lar já se aprende a técnica de se comer pela respiração, de se comer, não, de se alimentar pela respiração, né? E agora imagina numa colônia mais adiantada e aí, por conseguinte, no sistema. Será que não existe o alimento amor? Eu alimento as almas, o amor alimento das almas. Será que não seria esse o processo? Desconhecemos, o Balde não tocou. Mas essa coisa do alimentar é sempre tudo da carência. Vocês têm uma carência, alguém tem uma carência que precisa ser alimentado. O sistema não é lugar de carência. Será que há necessidade de algum tipo de alimento quando você é satisfeito? Agora foi perguntado com relação ao livro dos Espíritos. Essa coisa de pisar no chão, isso é uma coisa assim tão já resolvida, já em séculos atrás, né? Essa coisa de chão. Qual é o chão? O chão na colônia Nosso Lar? Não tem. Agora você imagina num plano mais evolutivo, que é o sistema, né? Então eu queria até não colocar isso, é uma coisa bastante simples demais, né? Já não estamos mais nesse nível de pensar em chão. Deus é espírito. O espírito não precisa de chão. Não foi assim que diz o Evangelho? Não tem nada. Não existe nada disso, não existe a matéria. Livro dos Espíritos? Já sei, o fluido e o espírito, né? E a matéria. Olha, o Allan Kardec ele teve que ser didático e apresentou as coisas de forma didática. Allan Kardec era professor. E professor do século passado. Hoje o professor tem dificuldades, né? Mas já descobriu tantas outras técnicas já de passar o aprendizado. O Allan Kardec era professor do século passado, um gigante no campo da didática. Né? Aliás, eu acho que a maior contribuição de todos os missionários que vieram ao mundo foi essa coisa, foi a de Kardec.
porque ele foi muito didático. Um sujeito que tem a ideia de inventar, olha, que é Deus, que é isso, que é aquilo, botar em perguntinha pra gente, foi aquele professor do céu depois mandou para falar pra gente muito simples. Olha, tem que ser em perguntinha. O professor Pedro Baldi já escapulhou disso. Se você quiser entender, a queda são 3 volumes enormes, né? Para não se utilizou daquela didática, já estava num outro nível. O Baldi pegou, Pedro Baldi, o Kardec pegou uma coisa bem simples, teve de fazer a nível de perguntinha. Então ele teve de falar do fluido, do universal, teve de falar da matéria, teve de falar do espírito, tudo separadinho para a gente poder entender. Mentes separadas. Quanto mais as nossas mentes são separadas, ou melhor, a gente vive num processo analítico, a coisa tem que ser filtrada pelo processo analítico. Não é? Quanto mais a nossa mente for intuitiva, a gente tem uma visão ampla como a de Deus e o universo, que é o livro intuitivo para falar da queda. Depende do nosso nível. Mas, só para vocês guardarem, na pergunta 28 do Livro dos Espíritos, está bem claro, né, em que os espíritos não estavam definindo ali como que era a origem. E Allan Kardec comenta que não sabia a origem da matéria nem do fluido. E ele então comenta, será que parte de pontos diferentes ou do mesmo? Então, observe a pergunta 28, quando a coisa fica bem clara, tá certo? Dizendo que poderia partir de coisas diferentes, vir de fontes diferentes, mas poderiam vir até da mesma fonte. Quer dizer, não houve a resposta. Não houve a resposta e ficou aquela dúvida. Mais tarde, veio o Baldi e disse, não, tudo partiu da mesma fonte. E um é descende do outro pelo processo de condensação. E não havia esse conhecimento na época. Precisou haver outras descobertas, viagens, falar da teoria da relatividade, falar de matéria, energia, o processo de coagulação, surgir conceitos então filosóficos, e desses conceitos filosóficos, abraçarmos uma visão mais intuitiva, mais ampla, como a de Pedro Baldi. Quem é Pedro Baldi hoje no plano espiritual? Poxa vida, vocês gostam de mim mesmo, né? Quem é o Baldi hoje do plano espiritual? Eu quero dizer a vocês simplesmente que eu estou aqui na Terra no Congresso. Eu ainda não fui para lá, né? Tá certo? Eu espero realmente daqui a alguns anos ir, mas talvez eu nem chegue lá. Eu vou, quando desencarnar, vou para o meu nível, que certamente não é o mesmo de Baldi. Hoje eu penso assim, talvez futuramente eu já não pense. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, que em algumas ocasiões ele se manifesta assim, e de uma forma muito particular, e sempre muito cheio de luz. Isso não precisaria nem estar reforçando, porque certamente vocês já sabem. Mas, se eu pudesse dizer numa hierarquia espiritual, vamos dizer assim, que entre nós e ele ainda tem muitos níveis. Então, repito, não seria a primeira hierarquia. E tem mais uma coisa, não é fácil para ele contatar, porque quando se faz algum tipo de contato, o ser que recebe a informação, ele tem que estar com um aparelho capaz de receber aquela energia. É como se eu tivesse uma rádio. Uma rádio, eu às vezes posso ter uma rádio que não aceita a frequência FM, só AM. Depende da sutileza, da capacidade do meu aparelho de poder canalizar ou de pegar algumas frequências. Então, às vezes as pessoas dizem, olha, eu recebi mensagem de Baldi, isso, aquilo. Eu não preciso dizer a verdade ou a mentira. Pelo próprio comportamento da pessoa, a gente já sabe se ela realmente está com muita vontade, com muito desejo de estar recebendo alguma mensagem de Baldi, ou se realmente recebeu. Não é? Às vezes uma coisa bonita dela, de dentro dela, ela não tem nem coragem de dizer que é dela. E transmite aquilo como sendo de Pedro Baldi. Mas o que eu quero dizer então é isso, que para se contatar às vezes com uma energia superior, a pessoa tem que fazer um esforço nesse planeta, nessa terra aqui hoje, para evoluir, para poder chegar a sutilizar o corpo e o pensamento, gente. O espírito, a alma, aquilo que nós chamamos de alma, ela tem que ser sutilizada. Porque se a gente ficar muito preso na matéria, nós não temos condições de captar essa energia, e se temos, vamos deturpar todas as informações, tudo, porque a gente vai entender
dele sobre a nossa óptica, sobre o nosso prisma, ou seja, nós não vamos entender nada. Então, canalizar, tudo bem, perceber, saber, mas o importante sempre de toda a história é evoluir. Porque se hoje ele está no plano alfa, beta, gama, delta, lambda, não importa, o importante é a gente chegar até ele. Porque ele já chegou, né? Agora cabe a nós. Jorge, tem duas aqui mais curtinhas que eu vou assim. Nós estamos com 15 minutos, a gente não pode atrasar lá, né? Nós não vamos mais receber perguntas. Vamos tentar fechar todas que estão aqui, tá bom? Sabemos que o processo de evolução é muito lento, a fim de se chegar aos extremos. Como se explica as palavras de Jesus nas cruz com resposta ao bom ladrão? Ainda hoje estará no paraíso. Língua explodida. A astrologia e a numerologia com relação ao processo de ser lento evolução, foi dito ontem por Walt, né, que a mensagem era de Walt, que é lento quando se é atrasado. Quanto mais se é adiantado, ele é mais rápido. Né? Bom, com relação à frase, hoje estarás comigo no paraíso. Lá no grego não tem vírgula. O texto veio do grego. Então a gente tem que, quando traduzir, não ser complicado. Jesus, será que disse, hoje estarás comigo no paraíso? Ou disse assim, em verdade, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso? Qualquer dia, depois que tu resgatar no avião, deixa de ser ladrão. Então agora tem uma outra. A astrologia e numerologia interfere na vida das pessoas? Interfere sim, é uma ciência como a das palmas da mão, né? Seria a quiromancia, etc. Isso está baseado em todas as verdades do mundo. É um processo em que a vida nos permite deixar em tudo registrado a possibilidade de você descobrir um caminho para palmilhar e para seguir, para descobrir a verdade. Você poderá fazer isso nos diferentes caminhos. O problema é que existem maus astrólogos e interesseiros astrólogos, como existem maus médios, interesseiros médios, como existem maus quiromantes e interesseiros quiromantes, assim em todos os anos. Onde há o homem péssimo, se cria coisas para o mal. Onde há o homem que estuda, que colabora, que cresce, né? Ela está lá para apontar caminhos. Lembrando aqui dois conceitos. Primeiro do Emmanuel no livro O Consolador, na psicografia de Chico, quando ele fala que a astrologia aponta caminho. E há um mesmo exemplo, como o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, assim a astrologia dá serviço dele. Mas nós não somos escravos da astrologia, diz o Emmanuel. E nas escrituras há uma passagem muito interessante em que o Espírito fala com Jó: não leste o mapa do céu e nem as verdades na tua mão? Aí a comparação da astrologia com a quiromancia, dando uma resposta para Jó que ele deveria buscar e conhecer. Aristóteles. Igual diz que Deus e o universo, que a nossa civilização sofre a doença do materialismo, mas já caminha para a medicina. Essa cirurgia será realizada com bomba atômica? Como se eu fosse decidir. Decisão é nossa. Outros autores, como James George, de um livro que eu li recentemente, esse autor, por sinal, é ex-embaixador canadense. O livro se intitula Olhando pela Terra, um livro extraordinário que aborda especificamente o problema da ecologia e da globalização no mundo. Então, esse autor, repetindo Frei Capra, Pietro Baldi e outros, chega a dizer que se a Terra fosse um paciente humano, estaria na UTI. Estaria na UTI. Quer dizer, a situação realmente é grave. Um dia desses nós estávamos reunidos com um grupo de amigos lá em Brasília, tratando desse tema, né? E aí foi chegando um velhinho de 93 anos, muito conhecido nosso, chega e disse: vocês estão falando aí que o mundo vai acabar, né? Olha, gente, eu não estou nem aí. Ele com 93 anos não está preocupado. Agora, o Baldi fala de um batismo de dor, né? O Baldi fala seriamente que haveria, no final dos tempos, de
digamos, em torno do ano 2000, um grande batismo de dor. Esse autor que eu citei há pouco, no livro Olhando pela Terra, ele diz que o mundo pode, é uma possibilidade, pode acabar através de uma explosão ou de um soluço, explosão atômica ou um soluço ecológico, né? Pois bem, mas nós achamos o seguinte: este planeta chamado Terra, onde nós moramos, ele tem dono. Os destinos desse planeta não estão propriamente nas mãos do homem. Nosso livre-arbítrio tem limite. Existe uma programação cósmica que comanda os destinos desta humanidade e deste planeta. Então, no momento exato, no momento necessário, quando realmente o planeta estiver em vias de uma possível hecatombe, com certeza vai haver uma intervenção do plano espiritual, como aliás diz Emmanuel, uma intervenção do plano espiritual, soltando aquele grito: basta! É o grito da providência divina para socorrer e redirecionar a nossa humanidade, que com certeza, logo, é uma visão realista e otimista. Esta humanidade, logo, estará ou estaremos adentrando os pórticos de uma nova civilização. Citando mais uma vez o Baldo, a nova e feliz civilização do terceiro milênio. Jorge, nós vamos aqui com um conjunto de 3 perguntas feitas pelo professor, vamos ver se você consegue. Deus sendo infinito, a evolução teria que continuar infinitamente além dos arcanos? E vamos fazer essa. Qual a justa definição de santo, super-homem, anjo e arcano? Primeiro. Esse conceito de Deus já foi dito ontem na palestra, com relação ao Balde, né? Deus não é alguém que cria nada. Kardec já tinha colocado isso muito bem: que é Deus e não quem é Deus, né? Então acabou essa ideia de conceito. Deus é a lei. Então, até mesmo o infinito já está na pergunta 2 do livro dos Espíritos, como uma medidade, Kardec. Ele já tinha acabado de dizer: olha, comparar o infinito com Deus é um monte de coisas diferentes. Não dá para a gente ficar fazendo essas medidas. Existe a lei que governa tudo. Deus é essa lei. Aí a pergunta tem uma sequência. Qual é? Qual a justa definição de santo? Não, ainda na primeira. Na primeira? Deus sendo infinito, a evolução teria que continuar infinitamente. Deus é a lei que criou a harmonia do sistema. Apenas isso. Para os que caíram é que precisa o processo da evolução. Porque quem caiu passou pela evolução. E a evolução é do mesmo tamanho da involução. Quando você fez a evolução, que é o caminho de volta, retorna à harmonia do sistema e permanece no sistema no crescimento orgânico. Tá certo? Então a evolução não é infinita. A evolução é do tamanho da evolução, do tamanho da tua queda. Agora, o crescimento orgânico do sistema, e aí são concepções que ainda não foram mais estudadas, né? Mas o Balde entrou nela, esse crescimento orgânico, aí sim procede para sempre. Mais uma vez, nos lembrando da didática de Allan Kardec, na pergunta 192, o conhecimento universal é infinito. No entanto, o conhecimento moral, que é o da evolução, esse tem limite. Olhem lá, pergunta 192. Santos, super-homens e arcanjos, nós podemos botar em níveis diferentes, né? São seres em estados de crescimento, são iguais, nomes que se usam. Você pode usar arcanjo, o outro lá usa o nome de Deva, apenas são seres em níveis mais adiantados. Quanto mais adiantado, a gente dá um determinado nome, que pode ser super-homem, ou um gênio, ou um espírito adiantado, ou um espírito superior, são nomes nada mais do que nomes. Apenas a linguagem está falando de coisas superiores a nós. Né? Na terminologia do Aurélio, para falarmos em Aurélio, é bem simples, né? Não estamos aí, não tem complicação nenhuma filosófica, é Aurélio. Ele diz que arcanjo é o máximo deve dar do nível hierárquico dos anjos. Aurélio. Qual a concepção goldiana sobre o éter, onde entra a mecânica por sua obra? Qual a coerência entre a projeciologia e a obra goldiana? Qual a concepção goldiana sobre o éter, onde entra a mecânica quântica por sua obra?
Nós temos o hidrogênio, é um elétron girando em torno do núcleo. Quando mais um elétron se desprende, nós temos o hélio, 2 elétrons girando em torno do núcleo. Quando mais um elétron se desprende, nós temos o lítio, 3 girando em torno do núcleo. Quando 92 se desprende, nós temos o urânio, 92 elétrons girando em torno do núcleo. Agora, o que gerou aquele primeiro momento que não tinha nenhum elétron girando em torno do núcleo? Isso é o éter na aula do professor Pedro Monte. Como o senhor me deu aquele tempo, eu não posso esmiuçar mais isso por falta de tempo. Mas existe um capítulo específico na aula de Ubaldi sobre isso na grande síntese. A mecânica quântica na aula de Pedro Ubaldi, né, vamos falar de um item dela na teoria da incerteza, né, e dos pacotes energéticos. Quando se estuda o nível energético na obra do professor Pedro Ubaldi, através do nível de transição, que é a gravitação, até o estado mais adiantado de eletricidade que mergulha sobre a sua vida, a gente vê tudo em termos de pacotes energéticos. Agora, como que eu posso falar rapidamente? Vamos pegar aquela luzinha ali amarela. Aquela luzinha amarela. Aquele negócio ali que acende a luz. Né? Quando tudo está escuro, aquilo brilha. Por que aquilo brilha? Porque houve um quanta de energia. Os elétrons eles giram em camadas, são 7 camadas em torno do núcleo. Né? Então, um determinado elétron, quando ele recebe uma carga de energia como a do Sol ou dessa luz, ele está armazenando. Então, ele sai do seu nível natural e pula, ele dá um salto quântico, ele está energizado, ele tem um quanto a mais de energia. Tá certo? Com o passar do tempo, apaga a luz, volta de noite, o que acontece? Ele volta para o seu estado normal. Volta para o seu estado normal liberando luz, libera foto. E esse liberar foto é o processo da entropia ou da antientropia. Há um processo, então, o quê? De desgaste. Por isso que aquela pecinha desgaste, a gente compra ela logo brilha. Um ano depois, aquilo já vai bom para a indústria e bom também para a evolução. Aquilo vai desgastando. Porque de tanto o elétron ir e voltar, ele também o quê? Faz o seu processo de maturação, se desprende e vai para outro nível. Qual a coerência da projeciologia óptica? A projeciologia é um desdobramento espiritual, né? Se afastar do corpo, qual é a coerência? Quanto mais a gente aprender a se afastar do corpo, mais podemos respirar níveis mais altos se formos bons. Mas também se a gente se afastar do corpo com a cabecinha atrasada, vamos encontrar seres muito atrasados também. Então a projeciologia é muito bom porque ele é um fenômeno. Agora, melhor mesmo é quando o nome é bom do coração. Porque aí quando ele se desdobrar, vai buscar coisa boa. Deixa eu falar uma coisa. A queda é independente da criação. Aí é com ela. Eu não posso responder porque tem que ser frio. Terminou, sabe? Porque senão daqui para frente nós começamos a atrasar o restante. Eu espero que todas as áreas estejam mantendo a mesma disciplina. Está na plena ordem. Nós agradecemos a todo mundo, agradecemos por ter sido sucinto. Eu espero que todas as perguntas as que foram feitas tenham sido de acordo com o que fiz. Que tenham complementado. Eu preciso de 30 segundos. Quem esteve no primeiro debate aqui, agora de manhã, entenderam o que é a queda espiritual, o que é a entropia e a disciplina, a organização, o caminho do sistema? Olha, como rendeu. Ainda tem